Ok, gente. Antes de começar, preciso dar um aviso. Essa história é totalmente real. Também é bem longa. Começa na minha infância, mas só recentemente começou a ficar assustadora. Agora estou totalmente consternado. Sou um homem adulto com pensamentos lógicos e inteligentes. Pelo menos era o que eu achava. Sentado na minha casa, cagado de medo, arrepios correndo pelo meu corpo e lágrimas de horror em meus olhos. Peço a ajuda de vocês para explicar essa coisa medonha. Cuidado. Quero que saiba que o que virá a seguir são situações gravadas na minha memória. Gosto de pensar que sou uma pessoa bastante racional e que não tive como explicar o que ocorreu de um jeito natural. Desde que minha mãe começou em seu novo trabalho, começou a fazer novos amigos. É comum em nosso país que amigos venham até sua casa para tomar uma xícara de café, comer bolo, conversar e fofocar. Depois de algumas semanas no novo trabalho, minha mãe ficou amiga de uma mulher, Rose. Ela vinha tipo 2 vezes por semana e ficavam sentadas na mesinha de café, batendo papo. Um dia, quando eu tinha 17 anos, estava na mesinha com elas. Não me lembro muito bem o motivo, mas me conhecendo, provavelmente estava em 100 horas de internet. Naquela época, num país, a gente pagava mensalmente a quantia de dinheiro em troca de X horas para navegar na internet e devia estar entediado pra caramba. Então, estávamos lá sentados, conversando sabe-se lá do que, e minha mãe se levantou para pegar um pedaço de bolo que tinha feito mais cedo naquele dia. Fiquei com Rose na mesinha. Foi aí que minha vida mudou para sempre. Rose era uma mulher bonita. Tinha aproximadamente 1,70 m de altura. Magra, cabelos negros e longos, dentes brancos perolados. No geral, uma mulher atraente. De qualquer maneira, estou lá sentado e ela se vira para mim. Está com esse sorriso macabro gravado em seu rosto. Seu batom vermelho contrastando com os dentes, incrivelmente brancos, só fazem ficar mais assustador. Sua cabeça se move lentamente, como se ela tivesse se transformado em algum fantoche. Fala algo no tom mais baixo possível, tanto que nem consigo entender. Como é? Pergunto. Não fiquei assustado, só achando estranho pra caramba. Você está pronto para ir agora? Falou com uma voz de criança, sem brincadeira, como se fosse uma menina de 8 anos de idade. O sorriso ainda está lá. Ela falou aquelas palavras sem nem mesmo abrir a boca. Que? Perguntei, começando a ficar assustado. Você está pronto? A mesma coisa, mas desta vez ela tirou uma laranja da bolsa. Isso mesmo, ela pegou uma laranja e ficou segurando. Não ofereceu, não comeu, só ficou segurando. Nesse ponto estava totalmente apavorado. Ufa, graças a Deus minha mãe voltou com o bolo. Rose rapidamente voltou ao normal, como se alguém tivesse apertado algum botão em um controle remoto, e colocou a laranja de volta na bolsa. Sem que minha mãe notasse, saí da mesinha com medo, mas como tinha 17 anos, logo esqueci. Naquela noite tive problemas para dormir. Meu quarto fica no térreo e minha janela tem mais ou menos 1,5 m de altura. Então eu ficava olhando para lá o tempo todo, rezando. Rezando que não aparecesse nenhum monstro. Eu me virava na cama a cada 5 minutos, olhando para a janela. Estava ficando tarde e eu estava quase pegando no sono. Foi quando eu decidi dar uma última espiada. E lá estava, parada na maldita janela. Rose, apenas parada, olhando diretamente para mim. A luz da lua estava brilhante o suficiente para mim poder ver. Com o mesmo sorriso em seu rosto. O batom estava vermelho como nunca. Seus dentes mais brancos possíveis. Sempre me imaginei nesse tipo de situação e como sair dela. Mas agora, com a amiga da minha mãe me encarando pela janela, às 4 da manhã, fiquei sem reação. Minha boca ficou seca, tive arrepios. Sinto mesmo quando falo isso. E juro por tudo o que é mais sagrado. Meu quarto ficou muito, mas muito gelado. Provavelmente foi só uma reação do meu corpo do choque que eu levei. Finalmente reuni forças para levantar. Comecei a andar em direção à porta. A cabeça dela se virava enquanto eu me movia.
lentamente, com um sorriso colado em seu rosto, como se fosse um adesivo maldito. De novo, ela parecia um fantoche. Queria gritar para os meus pais, mas conhecendo-os, sabia que ia criar uma emoção muito grande. Eu não queria causar pânico desnecessário. Tinha que ter uma explicação racional, não é? Sabe-se lá o porquê. Decidi andar em direção à janela e perguntar para ela que merda que estava acontecendo ali e qual era o problema dela. Então dei 2 passos em direção a ela e congelei. Congelei porque ela se mexeu. Sabe qual foi o movimento? Ela tirou a laranja da bolsa. Depois de ficar apavorado por 1 minuto, decidi continuar. Sou um cara grande e acho que eu venceria uma luta corporal com ela se precisasse. Minha janela é daquelas que tem que empurrar para cima para abrir. Eu levantei a uns 20 centímetros e parei. Ela não se mexia, só segurava a laranja com o pior sorriso que existe. Fiquei parado, ela também. Então começou a se curvar. Mas todos os movimentos que ela fazia eram tão lentos e tão mecânicos. Ela se curva até conseguir enfiar a cabeça na parte aberta da janela, e era o suficiente para ficar com o rosto mais perto de mim. Você vem comigo agora? Enquanto dizia isso com sua voz infantil, enfiou a mão no espaço da janela segurando a laranja. O que eu fiz? Exatamente o que você faria. Corri demais, corri para fora do meu quarto, gritando por meu pai. Meu pai tem um sono leve. Logo levantou gritando, perguntando o que estava acontecendo. Tudo que eu consegui dizer foi: Rose, janela! Enquanto meu pai colocava as calças, corri de volta para o quarto, esperando que Rose ainda estivesse lá, para que não me passasse por louco. Sabe nos filmes de terror quando você viu uma pessoa que já sumiu quando a testemunha chega? Bem, algo parecido aconteceu, exceto que consegui ver Rose correndo. Há uma casa do outro lado da rua que tem refletores que se acendem quando detectam presença. Vi uma luz se ligar e os vislumbre de Rose desaparecendo por trás da casa. Quando meu pai chegou no quarto, ela já havia desaparecido. Depois de muita conversa, decidiu que eu tinha tido apenas um pesadelo e me pediu que chamasse só quando alguém de verdade tivesse entrado no quarto. Você e essa merda de mente criativa. Disse isso enquanto voltava para o seu quarto. Acho que não preciso dizer que tive um total de 0 horas dormidas naquela noite. Nada aconteceu nos meses seguintes. Rose ainda vinha visitar minha mãe, mas eu sempre dava um jeito de não estar lá. Dane-se! Como na vida de qualquer adolescente, muitas coisas estavam acontecendo e eu acabei esquecendo o incidente com a Rose. Então estava passando um dia mexendo na internet, muitos anos antes de existir o Reddit, infelizmente, e comecei a ficar com bastante fome. Assim, como qualquer criança mimada, gritei para ver se minha mãe ia vir me servir. Não veio. Bem, era isso. Tive que me levantar e fazer um sanduíche para ver se matava a fome. Nossa cozinha e a sala são conectadas. Porém, você não consegue ver a sala se você não estiver na metade da cozinha. Então abri a porta e entrei. Congelei. Lá estava bem em cima da mesa de jantar uma laranja. Imediatamente me lembrei daquela noite aterrorizante. Rose deve estar aqui. Fiquei travado naquele mesmo lugar. Depois de alguns segundos me senti estúpido em relacionar uma laranja com uma perseguidora na janela. Então andei até a mesa querendo pegar a laranja e colocá-la de volta na fruteira. Peguei-a e escutei uma voz vindo atrás de mim. Você vai ter que vir comigo cedo ou tarde, sabe? Uma voz infantil. Era Rose. Fiz um som parecido como um porco apavorado indo pro abate. Na velocidade da luz, me virei e lá estava ela. De pé no meio da sala. Apenas parada lá, o mesmo sorriso em seu rosto, o batom vermelho, dentes brancos como nunca.
Ela começou a virar sua cabeça para a esquerda, em slow motion. Me lembro como se tivesse acontecido ontem. Os longos cabelos negros caindo por cima do ombro, vestido branco leve de verão, sapatos vermelho sangue para combinar com batom. E esqueci de mencionar que ela era bastante pálida. Mesmo no verão ela não parecia ser muito fã de sol. E eu tenho certeza que isso fazia ser mais assustador ainda.